Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo o conceito de média e mediana. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela banca IGEDUC, que foi cobrado agora no ano de 2024. Vamos então para o enunciado. Julgue o item que se segue. Se adicionarmos um valor extremamente grande ou pequeno a uma distribuição, a média aritmética será mais afetada do que a mediana. Vamos lá, pessoal. Resposta em 3, 2, 1. Esta afirmativa aqui, ela está. Tadadadã. Opa, como eu sempre falo, antes de utilizar o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito, então, dessa questãozinha aqui, ele está correto, está certo. Pessoal, observe o seguinte, que ele falou, se adicionarmos um valor extremamente grande ou pequeno, tá? Então, vou criar alguns cenários aqui só para a gente discutir. Digamos que aqui eu tenho o número 101, eu tenho o número 102, eu tenho o número 103, 104 e 105. Perfeito. Pessoal, lembra, o que que é a mediana? Mediana não é o valor, é o termo central, o valor que está no meio. Então, se a gente observar, a mediana é exatamente o número 103, porque tem dois valores à direita e dois valores à esquerda, ou 50% das informações estão ao lado direito e a outra metade está ao lado esquerdo, tudo bem? Então, a gente observa o seguinte, que então, no caso, a mediana é o número 103. Pessoal, não é, eu não quero entrar no quesito, tá? Porque não é o que a banca quer. Mas a média, pessoal, se você for observar, o que que é a média? A média é um ponto de equilíbrio. Então, observa que, no caso, se você for calcular a média, é o somatório dos elementos dividido pela quantidade. Então, você vai ter que somar 101 mais 102 mais 103 mais 104 mais 105 e dividir por 5. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 103. Então, observa que nesse caso, tanto a mediana como a média, tá? Como a média é igual a 103. Então, mediana e média coincidiram. Perfeito. Só que imagina o seguinte, na hora de eu digitar, na hora que eu estou digitando aqui, na hora que eu estou escrevendo, ao invés de 105, digamos que eu tenha escrito 10.500, ó, tenha colocado dois zeros. Observa o seguinte, como 10.500 é um valor muito pesado em relação às outras, tá? O que que acontece com a nossa média? A nossa média ela vai vir para cá, ó, ela vai ficar bem próxima aqui ao 10.500, tudo bem? Então observa que a média vai ser puxado para cá, a média vai ser puxado para cá, não sei quanto que vai ser a média, mas eu sei que ela vai estar bem próxima aqui do 10.500 e a mediana vai continuar sendo o 103, tá? Então, a mediana vai continuar sendo 103. Então, o que que a gente consegue observar? Que nesse exemplo que eu dei, tá? A média foi afetada, mas a mediana continuou sendo o termo central. Só lembrando que quando se fala em mediana, a gente nunca pode esquecer que os valores têm que estar em rol, tá? Ou seja, do menor para o maior, ou então do maior para o menor, tudo bem? Então, a gente observa o seguinte, que independente, tá, do valor que a gente acrescentar aqui, que a gente substituir, a mediana vai continuar sendo 103. Então aqui pode ser 10.500, aqui pode ser 1.040, tanto faz, pessoal. O valor da média vai ser alterado, mas a mediana vai continuar ainda no termo central, porque a mediana ela só olha para a posição, não para o resultado em si. Perfeito. Agora vamos imaginar um outro exemplo, tá? Digamos que ao invés, aqui vai continuar 105, conforme eu coloquei inicialmente, e ao invés de 101, eu tenha colocado somente 1. Observa então que o 1 é o valor muito leve perto desses valores aqui. Então o que que acontece? Esse 1 aqui, ele vai puxar a média para próximo a ele, tá? Então vai ficar muito próximo de 1, a média, tudo bem? Então ela vai ser puxado bem lá para baixo. Então, mais uma vez, a gente vai conseguir observar que a média foi alterada, mas a mediana ela continuou no mesmo lugar, continuou onde estava. Tudo bem? Por quê? Porque, mais uma vez, a mediana ela está focando na posição. Então, se aqui é o terceiro elemento, tá? Ou seja, aqui vai dividir os elementos em duas partes iguais.
Então a mediana ainda vai continuar sendo o número 103, tudo bem? Então, dados esses dois exemplos, tanto valores maiores do que a média ou valores menores do que a média, a gente consegue concluir que essa afirmativa aqui, que aliás é muito interessante, que ela está correta. Ó. Se adicionarmos um valor extremamente grande ou pequeno a uma distribuição, a média aritmética será mais afetada do que a mediana. Que, aliás, tá, se você manter o mesmo conjunto de dados, tá, a mediana não vai ser alterado em nada. Tudo bem? Portanto, esta afirmativa aqui, ela está correta. E bom, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar, mas nessa parte de média, mediana, medida de posição, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!